Esporte Clube chegou a vez. Olá, meus amigos, que bom estarmos novamente juntos para a sequência desse nosso trabalho aqui no Meta Esporte Clube, nessa produção Metapar. Aliás, quero dizer aos senhores nosso agradecimento da temporada passada. Desde o meio do ano apostamos e viemos naquela luta, não jogamos, mas apostamos, participamos com elogios, com perspectivas para que as nossas equipes soerguessem dentro da competição maior que é o primeiro plano do futebol brasileiro, a Série A. E não bastasse Curitiba e Atlético em 2026, nós temos aí a grata, não surpresa, a expectativa também em torno do Paraná Clube. Nós teremos aqui alguns dirigentes ao longo desta temporada dos programas para sabermos o que foi feito, o que será feito. Aqui não vem do atropelo. Por falar nisso, já está definido e determinado o trabalho nosso, desse grupo que está aqui já há algum tempo, aquilo que poderemos fazer, realizar em prol da competição, em prol de torneios, sempre aliado às coisas do futebol. Chego a tanto, hein? Chego a tanto, porque a equipe que nós temos aqui é uma equipe de profissionais de conduta jornalística extrema, mais extrema da seriedade, e que está sendo projetado pela própria direção aqui do produto Metapar, nesse estúdio maravilhoso, muitas outras coisas, novidades, porque veio para ficar, e trazendo sempre grandes profissionais. E existem ideias maiores ainda, por que não? Além do futebol profissional, qual seria uma ideia maior? Não, justifica-se, se estamos falando do futebol paranaense, trazermos aí a suburbana, tão valorizada no Brasil, para mim a melhor do Brasil. Vem aí com o campeonato de Série A, B, C, o Zé sabe muito disso, o próprio Minhão. Nós temos aqui o nosso Eduardo que está preparado para tudo, para esse larga desse campeonato, o estadual, mas será uma loucura o campeonato para todas as equipes enfrentarem todo um calendário que será cansativo e envolvendo até uma Copa do Mundo. Nós estamos chegando com esse entusiasmo aqui e vamos também, por que não, projetar aqui dentro da casa uma programação, eu diria, jornalística, falando do aspecto de política com futebol, não nesse horário, mas num outro horário, até com outras pessoas, e vem um programa que já está marcado, registrado como, estão ligando aqui, atenda Mion, como Zé, sem restrições. É esse o programa, Zé? Vem aí um sem restrições, hein? Pode ficar, o que é o sem restrições? Aqui a porta aberta. Aliás, eu quero fazer aqui um convite geral. Aqui nós abrimos para todos. A gente conhece tanta gente, gostaríamos de ter personagens importantes, como tantos outros de outras áreas, como veio aqui o Diclésio. Diclésio esteve até, por coincidência, com o ex-governador, para nós sempre, que é o Pessutti, Orlando Pessutti. Que programa foi aquele? E do que nós falamos, Eduardo e meu caro Mião? Falamos da Ponte de Guaratuba, que será um assunto nesse ano. Já foi, né? Já, mas só que tem que ligar, né? Falta pouquinho, vai ter maratona, vai ter muita coisa e muito vai se falar a respeito dessa projeção também da política importante que vive hoje o estado do Paraná. Independente desse ou daquele, a porta aberta, sem restrições, dirigentes, jogadores, aquele que entender que possa estar aqui, será bem atendido. Um grande abraço, bom ano para você, José Domingos. Igual você, Hidalgo, igual aos amigos, igual ao senhor, a senhora que nos dão preferência de audiência. Realmente um novo ano e as expectativas sempre surgem. As ideias vêm à tona e precisam ser colocadas em prática. Esperamos que essas ideias, agora expostas pelo Hidalgo, realmente se tornem realidade. Porque este ano é um ano especial,
é um ano de Copa do Mundo, é um ano de política aberta, de eleições, é um ano realmente diferente, esse 2026. E nós precisamos estar preparados para enfrentar os desafios que aí estão. E quando digo estarmos preparados para os desafios, é que o mundo vive um momento extremamente delicado. Jamais visto. Jamais visto. Aí estão esses confrontos internacionais, essa situação Estados Unidos-Venezuela, que pode ter uma repercussão extraordinária, abrangendo inúmeros países. O mundo vive um momento difícil e nós precisamos ter a energia de união de esforços no sentido de, com fé no ser maior, superarmos a tudo isto e termos realmente o mundo em paz. Nós precisamos para o mundo em paz. Os confrontos políticos dos dias de hoje são impressionantes. A gente acessa as redes sociais e observa a todo momento troca de farpas, agressões por questões políticas que não vão resolver absolutamente nada. É evidente que você tem uma linha ideológica, eu tenho a minha, e assim vai. Agora, não podemos levar essas nossas linhas ideológicas para confrontos, para batalhas, para guerras. Precisamos fazer com que elas realmente se tornem realidade e sejam bem aproveitadas. É isto que eu espero. Então, está aí esta ideia, não é? Que o Hidalgo fez a exposição inicial. Espero que esta ideia realmente ela se reflita em realidade e que brevemente tenhamos aqui a sequência dessas nossas participações esportivas, na linha política, na linha geral, de uma forma completa. Com relação ao futebol, este ano é um ano realmente impressionante, vai ser uma correria tremenda. Você falou no futebol amador, no futebol suburbano, o campeonato da primeira divisão já começa na primeira semana de fevereiro. O da segunda divisão começa na segunda semana de fevereiro. E a terceira divisão, são 3 divisões do futebol amador. O da terceira divisão, que tem apenas 7 clubes, este começa em março. Mas o futebol amador vai ter uma competitividade sensacional, jogos seguidos. E o paranaense, o Eduardo vai abordar, é um campeonato que nesta primeira fase são 7 rodadas, uma atrás da outra. E prestem atenção, times do interior estão muito bem organizados, podem surpreender neste campeonato. E nós temos, Hidalgo, a destacar, dentro do que você expôs, o futebol paranaense tem 2 times na Série A. O futebol paranaense novamente tem 2 times na Série B. O Operário e o Londrina, que está voltando para a Série B. Então, será um ano extremamente concorrido para os nossos times. E prestem atenção, Londrina e Operário estão montando equipes muito boas e podem dar grandes alegrias às suas torcidas. Muito bem, Zé Domingos. Estendo então agora a palavra para o Eduardo Vieira. Eduardo, em relação ao calendário, você tem tudo aí para nós e para os que estão nos ouvindo e acompanhando. Essa ideia, esse problema do calendário, que é um problema, como essas equipes vão participar nessa maluquice de campeonato estadual e daqui 20 dias um campeonato brasileiro, enfim, todos esses jogos, como será essa competitividade. Bom ano para você, não é, seu Eduardo Vieira? Obrigado, capitão. Um grande ano, cheio de grandes realizações e prosperidade para todos que estão conosco. E realmente, capitão, a preocupação é grande. Eu imagino que hoje o staff dos clubes estão preocupadíssimos, não só em contratações, que são difíceis e estão cada vez mais caras, mas também em poder ajustar o seu calendário
até o final do ano, dentro de um conceito de maximização de resultados com minimizações de problemas. Ou seja, que não tenham contusões. É difícil. Nós vamos ter mais uma vez um calendário cheio, com muitos jogos para cada equipe. Imagine que já vamos começar o Campeonato Paranaense nesta quarta-feira. Quarta e quinta-feira é a primeira rodada do Campeonato Paranaense. Segue-se adiante a cada final e meio de semana, até o dia 28, quando inicia o Campeonato Brasileiro. A toque de caixa, será? A toque de caixa. E aí vem um Campeonato Brasileiro que também, não menos fácil, muito difícil. Esse vai ser estendido, extremamente, né? Vai até o final do ano. Vai até o final do ano, porque vai intercalar mais, porque nós vamos ter os campeonatos regionais ou os estaduais, nós vamos ter Copa do Brasil, nós vamos ter Libertadores, Sul-Americana, para quem é sul-americana, vamos ter Copa do Mundo intercalado nesse meio. Então tudo isso vão fazer com que as equipes se organizem bem. E principalmente, o Zé falou nas equipes do interior, as equipes do interior já estão treinando desde o ano passado. Essa é a grande vantagem que tem o interior, é que começa a treinar desde novembro. Fisicamente melhor preparado. Não tenho dúvida. Talvez não tenha uma melhor qualidade. Inclusive no Operário, o Operário perdeu um jogador, né? Que era uma das peças importantes, foi uma peça importante, né? O Mingote teve uma contusão agora no dia 30 num treinamento. Fica 6 meses parado. Então, o Curitiba teve o Jaci. Jaci também contundido. Se contundindo, teve um problema facial, mas impede de jogar, e assim por diante. Quer dizer, então as contratações estão difíceis, capitão. Você vê o Atlético contratou 4 jogadores, ainda tem alguns nomes dentro daquelas relações de performance para ir buscar. O Curitiba já trouxe, confirmado, 5 nomes, tem mais gente aí definindo posições e assim por diante. Quer dizer, nós estamos falando das 2 principais equipes. E aí vem, naturalmente, a preparação também da Série B do Campeonato Brasileiro Paranaense, que começa em fevereiro. Paraná já está com o técnico, que é o Tcheco. E aí vai buscar jogadores. Muito bom. Muito bom. Mion, grandes contratações, boas contratações. Como é que você avalia esse início de temporada com toda essa explanação que já fizemos e as dificuldades financeiras de muita gente, né? Mas vamos tocando essa bola. É bom ano para você. Para você também, capitão. Obrigado, um abraço, Zé, meu amigo Dudu, o Eduardo Vieira, e principalmente para você de casa que nos prestigiou em 2025, se inscreveu no canal, deu seu like, então continue nos apoiando aqui. Muita coisa boa, o capitão estava contando aqui, é que eu não posso abrir o jogo. Tem uns segredos aí, olha, vai assustar muita gente que por aí. Bom, você falou a palavra que se tirou, acho que leu meu pensamento, a parte financeira. Tá um absurdo o futebol brasileiro. Muitos torcedores assim, contrata esse, contrata aquele. Daí você depara, capitão, Gabigol, 3.200.000. Foi pro Santos, o Santos vai pagar 1.200.000 e o Cruzeiro paga 2 milhões. Eu acho um absurdo isso. Eduardo, aí que não está no... Eu tô nessa linha. Nós somos contra a vinda de jogadores de fora, estrangeiros. Mas você começa a parar a observar. O Júnior Santos, acho que ninguém lembra mais desse jogador. Estava no Botafogo, foi para o Atlético Mineiro. Ele ganhava 800, passou a ganhar 1 milhão. Eu vou repetir, hein? O Júnior Santos, 1.400.000. E não jogou bem, hein? Estava machucado. Tiraram foto ele batendo pelada lá na Bahia, na terra. Quer dizer, 1.400.000. Não jogou no Atlético Mineiro. O Rony, 1.500.000. Curitiba, atrás do Veguete, ganha 900.000 reais. 900 Já está confirmado o Veguete? Não. O Curitiba está indo atrás. Mas o Veguete parece que não quer sair do Rio de Janeiro. Tem essas coisas. Então tem que buscar jogador fora mesmo. Porque na Argentina tem um teto.
Eu sempre conto uma história, porque na época eu acompanhei, o goleiro Rossi ganhava 60 mil reais no Boca. 60 mil. Um baita goleiro. Pediu 120. O Ricamo, sabe o que fez? Colocou para treinar em separado. Não vamos pagar 120 mil. Aí ele veio para o Flamengo ganhando 400 mil. E agora está recebendo um aumento. Agora, Mion, por que desandou o futebol brasileiro, que não tinha capacidade de entrar nesse mundo financeiro e teve que se expor aí a problemas administrativos e entregar mão beijada para investidores, que é o produto SAF. Pagando esse valor. Ninguém aguenta. Agora, na Argentina, aceitaram. Capitão, por que um dirigente não chega e fala, a minha linha é essa, você quer vir, não quer? Claro, mas quer ficar indignado agora de vez? Mas você sabe onde vai ser, eu acho, minha opinião, anteriormente, você vê, o Flamengo não é SAF, o São Paulo também tem que se virar para buscar jogador. Bom, Palmeiras é aquele Palmeiras, Flamengo, mas eu acho, Zé e Eduardo, essa relação, as equipes que não têm uma proteção que temos hoje com o Curitiba, e o próprio Atlético, ele não é SAF, mas ele tem uma administração sempre correta, cuidadosa, inteligente. Os dirigentes do futebol brasileiro estão acabando, porque eles falam, eu vou embora, vou entregar o meu cargo para o Zé Domingos, ele que paga a conta desse centroavante. Mas tem que acabar isso. Essa roda viva que tem que acabar. O Josué, que foi o craque do Curitiba, o craque da Série B, ganhava 200 mil reais por mês. Agora renovou. O Cleison, salário de 300 mil reais, capitão. E o que aconteceu? Não jogou e foi mandado embora. O Yuri Castilho, 250. Não é que foi mandado embora, capitão. Ele está no Curitiba, tá no clube? Tem contrato, 2 anos. Só que está à disposição. Exatamente. Para negociação. Mas ele não vai ficar no clube. A princípio, não. Claro. Vai ficar recebendo enquanto. Trezentinho. Enquanto não conseguir emprego, ele fica recebendo. O Josué. É um absurdo. Mas ficou fácil pro jogador, né? Vendeu Europa ganhando 200 mil, e daí nós temos um Cleison ganhando 300, um Yuri Castilho ganhando 250. Agora, eu acho que no caso da SAF, do Curitiba, eles entraram para administrar bem o produto geral do clube, futebol, meio assim, nós vamos daqui 3 anos voltar à Série A, como aconteceu, mais seguro, não tão seguro, porque eles erraram nas contratações dos 2 anos atrás. A SAF do Curitiba foi medonha, vamos dizer, porque erraram nas contratações daqueles que iriam tocar o futebol. Quer dizer, entraram também nesse meio aí, né? O grande problema é que ninguém quer contrato por 2 anos. Todo mundo quer, todo jogador hoje quer contrato por 4, 5 anos. E é impossível você trazer um jogador. Por exemplo, o Hulk. O Hulk quer renovar com o Atlético Mineiro, ou tem o Fluminense na jogada. O empecilho, ele quer um contrato de 3, 4 anos. Está com 40 anos. Está com quase 40 anos. Quer dizer, vai jogar até... Mas aí chega essa que o Mion falou do jogador lá na Argentina. Não tem mais lugar, senão aqui não dá para pagar mais você. Sempre tem um louco que paga. Agora, o Santos não tinha essa condição de pagar o Gabigol. É isso que eu quero dizer. Mas você foi feliz quando você falou. O problema dos dirigentes. Aquele José Boto declarou, para o orçamento de 2026, o Flamengo tem 1 bilhão de reais para a contratação. É uma heresia. Quer dizer, 1 bilhão para 1 ano de investimento para de contratações. Por isso que estão atrás de jogadores na Europa. Não, desequilibrou, não é, gente? Claro, vamos chegar à conclusão, Zé? Desequilibrou. Mas então, o processo... Então aí você tem que dar valor também. Claro, você tem uma marca que é uma grife que te ajuda a vender. Indiscutivelmente. Em qualquer cidade que você vá, tem um torcedor do Flamengo. O Corinthians mesmo. Tem um apelo popular extraordinário. O Corinthians tem, só não tem juízo, né? Não, mas aí é outra que nem situação. O caso do Felipe Luiz. Ele ganhava 300, ele pediu 2 milhões e 500 mil para renovar. O Flamengo bateu o pé e disse, não, é 1,5 milhão. E ele ficou, não ficou muito feliz. Não ficou muito feliz. 1,5 milhão. Assim, 1,5 milhão, meu Deus. É 1,5 milhão, minha gente. Não, e colocava também os profissionais, não é? Mas sabe por quê, capitão? Primeiro, porque ele não tem como sair do país e buscar emprego fora.
na Europa, que é o mercado que ele quer. Exatamente. Ele não tem autorização. Ainda não. Ele não tem essa autorização para trabalhar em clube europeu. Então ele precisa ter esse ganho. Ele fez um favor para o Flamengo. Comercial e, vamos assim dizer, pessoal, né? Técnico, para poder ser Mas técnico o bom lá disso fora. foi que então, ele conciliou. Não, eu vou sair. Quem vocês vão trazer? Vão pagar o que eu quero. E aí que ele acertou. O bom é que o Felipe é novo nessa área, mas brilhante, claro que trabalhou numa estrutura maior de melhores jogadores, não poderia deixar de fazer um bom trabalho. Mas eu fiquei contente dele continuar, porque aqui nós temos uma linha de coisa, você vê, está vindo o Tite. Está vindo o Tite. Está voltando. Está voltando. Nós precisamos resgatar alguns bons técnicos que nós temos. Essa é outra coisa. Gostei e aplaudo, não conheço o Guanais. O Guanais viveu por aqui, trabalhou no Operário, no Atlético Paranaense. Foi campeão com aspirante do Atlético, no Campeonato Paranaense. Vem fazendo um grande trabalho. Ele apareceu muito bem no Mirassol, que deu e não quis sair do Mirassol porque ele acredita na continuidade do trabalho no Mirassol e não quis ir para o Botafogo, que também o Botafogo é cheio de problemas com o seu presidente. Né? Eu aplaudi e cada um tem que ficar pensando bem, Guanais, alguém vai criticar o Guanais, sei o quê. Fez muito certo. Sabe como é que está o Botafogo? Eles contrataram, capitão, o Almada, lembra? Campeão na Libertadores. E eram 23 milhões de dólares. Eles pagaram 5 milhões. Aí a FIFA agora transfer ban, enquanto não quitar a dívida. Aliás, não é só o Botafogo, né? Não, o Corinthians, o Atlético Mineiro, tem mais gente que vai entrar no transfer ban. O Hidalgo falou do Guanais, que preferiu ficar no Mirassol. Tem um jogador sensacional, surgiu no futebol brasileiro com um craque, chegou à seleção, fez campanhas sensacionais. E quando ele se transferiu para a Rússia, eu disse que ele estava entrando numa barca furada. Já sei quem você vai falar. Estava entrando numa barca furada. O que acontece? Está voltando, vem para... Eu e você comentamos isso, vem para o Cruzeiro, foi um não é? golpe. Está falando do Gerson. Você está falando do Gerson. O jogador, o treinador tem que pensar no momento, ele não pode se empolgar só com valores financeiros. Não pode. Então, o Gerson é um exemplo. O Guanais está com os pés no chão, sabendo que ele ainda tem muito que plantar para colher mais fortemente adiante. Vocês falaram do Gabigol aqui, mas qual é o grande prejudicado nessa história do Gabigol? Não é o Santos. O Santos está pegando o jogador de volta com 1.200.000 por mês, que é um salário viável no futebol brasileiro. No patamar atual. Agora, o Cruzeiro ficar pagando 2 milhões por mês para um jogador ainda jogando em outra equipe? Zé, ainda fazendo gol de quem sabe no próprio Cruzeiro. Barbaridade. No contrato não vai permitir, né? No contrato não vai permitir que ele jogue contra o Cruzeiro. Não sei. Mas é um dinheiro jogado fora do Cruzeiro. Bem, o Pedrinho, que ele é o SAF. Pedrinho bilhardário lá, porque ele tem lá o o Gabigol foi antes do que o Pedrinho, né? Não, mas olha, não, acho que não. O Pedrinho. Não, foi com o Pedrinho. O Pedrinho. Foi o presente que ele deu para o Cruzeiro de aniversário. Quer dizer, ele entrou numa faixa como seria o caso do Mário Celso Petralha. Mas veja a escola que é o Mário Celso Petralha. Você acha que o Petralha faria isso do Pedrinho? Não. Que necessidade ele teve de trazer um jogador pagando o que ele pagou? Porque lá é um Minas. Não é só o Gabigol, Minas é alguma coisa. Lá, né? Minas é uma coisa. Cada estado respira de uma maneira. Quando o Atlético precisou ter um dinheiro, estava lá o dinheiro. Estava lá. Para trazer e ganhou com isso, porque recuperou a própria imagem, ganhou tempo. Mas foi um pouco demorado, né, Eduardo? Nós ficamos aqui analisando. Houve uma insistência em não trazer, né, cara? Uma teimosia. Uma teimosia para ficar mais sobra de dinheiro, mas ele viu,
foi inteligente, ele viu e trouxe o que tinha Meio que que trazer. desprezou a Série B. A corda ficou no pescoço, né? A ficou, verdade é essa. claro, ele não poderia ter errado tanto, mas voltou. Acho que não vai errar o Atlético nesse momento. Como é que está, hein, Eduardo? Só antes, já terminar não, esse fica à assunto de vontade. financeiro, Hidalgo, Edu, se me permite, o Curitiba contratou o Breno Lopes. Achei uma boa contratação. Boa contratação. E o valor? E 15 milhões. Aí que vem. Jogador de 29 anos. Peraí. Aí tem a história. Eu conversando com colegas de Fortaleza, eu tava pegando informações, tudo, comportamento, como é que é, tal. Acontece o seguinte, me mandaram um documento. O Fortaleza tem uma dívida hoje de 300 milhões de reais. A folha de pagamento era de 15 time bem milhões. erguado. E um detalhe, capitão. 35 milhões o Fortaleza, a SAF do Fortaleza, pegou emprestado de quem? Da Outfield. E a Outfield de quem que é? Do Lucas de Paula. Que... Eu acho uma boa contratação. Entendeu? Então, para bater da dívida dos 35 milhões, pegaram o Bruno Lopes, agora eles só devem 20 milhões. Já que você abriu esse lance o Fortaleza do Bruno, deve... E isso é a minha conclusão, que o Curitiba não pagaria 15 milhões por um jogador. Isso o Bruno Lopes, ele faz bem o lado esquerdo. Velocidade. Breno Lopes. Aí ele joga de 10, ele jogou bem 9, no Palmeiras, de 11. jogou bem lá no Ceará. Lados, E contrato de 4 anos, né? Esse é o que todo mundo faz para negociações capitão, futuras, o que eu né? digo é o seguinte, eu não estou discutindo a qualidade do jogador. Eu já fui na qualidade. Eu acho que como qualidade o acerto é nota 10. Vai ficar o Yuri Castilho. O que eu digo é o valor que foi investido. Seja pela Outfield, seja por quem quer que seja. É um valor que eu acho alto para um jogador com 29 anos, em que você tem que pensar numa compra para uma revenda. Se você pensa comercialmente, o valor de revenda dele vai ficar muito difícil. Mas eu acho que a Outfield pensou, não vou receber mesmo. Bom, então... Entre perder tudo... Você viu o caso do Real Madrid, né? Quer desfazer do Vini Júnior. E não esqueça que o diretor lá, o presidente, está investimento pensando no Curitiba, né? Então, capitão, assim, as contratações do Atlético. O Atlético contratou o Jadson, já está treinando, que já foi do Atlético estava no Juventude. Não é mau jogador. Juventude aí estava 4, 5 anos. Você vai gostar dele, se você não lembra. É um jogador de meio de campo, 32 anos, é um jogador que o técnico Dair Helman deposita assim uma confiança muito grande. Posso antecipar? Porque ele não vai ter o Patrick foi liberado, o Patrick era do Santos. E seria se o Santos renovasse. Não quer. Foi mal, se o Santos renovasse o empréstimo sem custo, né, até teria essa condição. Ele não foi bem. Então, mas era um jogador importante para o técnico. Esse rapaz que você falou agora, Jadson. O Jadson. Eu lembro dele, há muitos anos jogou no Atlético. Ele teve que ir embora, acho que para a Itália, na época que o passe ele foi para o Udinese. Olha lá, ele foi para a Itália. Eu até achei um absurdo o Atlético perder um jogador dessa qualidade. Aí andou, de repente eu vejo ele jogar na Chapecoense. A Chapecoense não, no Juventude. Mas ele é um jogador alto, de boa postura, toca bem, forte, veloz, sabe distribuir, marca bem. Boa presença, o Atlético contratou um bom jogador. E é um jogador que se encaixa. E é um jogador que se encaixa ao perfil do técnico. Exato. É o mais importante. E quem trouxe? Quem conhece ele. O Atlético trouxe um jogador da seleção colombiana, Juan Portilla. Jogador que estava na Liga Americana, né? Jogava lá num time da MLS. E é um jogador que é titular da seleção colombiana. É um volante, tem 27 anos, um jogador que tem... Colombiano é bom jogador, eu gosto. O Atlético contratou, é verdade, 5 volantes, Eduardo? Ainda não. Tem alguns que estão falar na Colômbia, no radar, né? Tem um outro jogador que é colombiano, que estava no Tajeres, que desde o ano passado, estava acertado com o Atlético, que é o Alexandro Garcia. Também é volante. Estava jogando no Tajeres da Argentina. Então também foi o primeiro que chegou em Curitiba para o Atlético. O Atlético trouxe um lateral, Gilberto, de 20 anos, jogou no Sport, é um jogador da seleção de base, da seleção brasileira, jogou com o Léo
Léo Link. Não, com o lateral, né? Com o... O garoto ali. O garoto, o Derick. Léo Derek. Léo Derek. E Léo Link com o João Cruz. Né? Léo Link, o goleiro do Vasco. E com o João também no meio de campo. Então, é um jogador que tem um pedigree de seleção. O Atlético, você acha... É do Palmeiras. Eduardo, você estava acha... na base do Palmeiras. Você acha que o Atlético, nesse início agora, ele vai aproveitar não vai aproveitar o time da Copinha, já é um time melhor, né? É um outro time. Porque o Atlético, é bom a gente dizer, o primeiro jogo empatou, né? Lá em São Paulo. O Atlético está jogando a Copinha com um time sub-17. Sub-17. Foi 1-1, né? Contra quem? Jogador de 15 O sub-20 ele vai colocar nas primeiras rodadas do estadual, né? Ele jogou contra quem? Ele jogou contra o Osasco. Osasco que mudou de razão social. Agora é... O Osasco já foi de tanta gente, né? Que era o Oeste, né? Que era o Oeste, agora é o Osasco Sporting. E o Curitiba perdeu da Ponte Preta por 4-2. E o Curitiba perdeu para a Ponte Preta 4-2. Que também está com uma garotada. Joga amanhã. Também é tudo. É o início deles, tá? Porque alguns jogadores do Sub-20 vão começar o Campeonato Paranaense. Assim como o Atlético. Então o Atlético fecha as contratações. O Mastriani, que estava no Botafogo e que está sem time não, ele tem contrato com o Atlético, deve recuperar a forma e iniciar ele é do Atlético. O trabalho no Atlético. Vai treinar, embora tenha um salário alto. Até dezembro. Ele tem um salário alto, o Atlético queria negociar. Então o Atlético tem isso. Na Copa São Paulo, o Atlético, se falou, empatou com o Osasco e enfrenta agora a equipe do Maricá. No jogo na próxima terça-feira, às 21 horas. O Maricá é o único vencedor. São 4 times. Quais times do Paraná que estão jogando a Copinha? Tá o Atlético, Curitiba, Cascavel, o Operário. Saíram bem ou ainda vão jogar? Estão jogando, capitão. O Operário venceu o primeiro jogo, o Cascavel empatou. Então são em grupos. O Zé está animado com o Operário, hein, Zé? Não, o Operário manteve praticamente o mesmo elenco, fazendo algumas contratações, está no mercado, o Operário. O Operário deve montar uma boa equipe, o Alex mantido como treinador, prestigiado. Há algumas mudanças de comando no Operário, então o Operário me parece que vem para o campeonato regional muito bem e já se preparando, evidentemente, para o campeonato brasileiro, porque o campeonato estadual você tem que fazer do mesmo um laboratório para o brasileiro. Mesmo que seja a Série B, tem que ter elenco, né? Tem que ter elenco. Tem que ter elenco, senão tem não aguenta essa parada. E o Operário teve uma boa campanha no certame passado. O Operário esteve em algumas rodadas até a ponto de subir. O Operário, então, agora está se reforçando, está reorganizando o seu departamento de futebol. Acho que o Operário poderá dar uma resposta positiva. O time do Operário não vai fazer o mesmo que o Atlético ou o Curitiba. Ele já vem com um time mais ou menos... Já vem delineado. Vem delineado. Algumas contratações pontuais. Algumas contratações pontuais. Não dá tempo. Não dá nem tempo. Você tem um campeonato paranaense curto, em que os jogadores terminaram suas férias com menos de 30 dias, com pouco tempo para você fazer uma pré-temporada, né? Então eles têm que mesclar para trabalhar o jogo. Tanto capitão, teve jogadores que aqueles mais profissionais, no período de férias, ficaram treinando, né? Ou no clube, ou até mesmo com a informação do clube, vamos dizer, com a rédea do clube, mas é difícil ficar treinando. É difícil hoje, com esse futebol veloz que se pratica, alguém chegar bem para janeiro. Não dá. Mas não dá. Muito então, difícil. Por isso que tem que ter elenco, não é? Hidalgo, aí você faz uma abordagem que eu vou propor um debate aqui da nossa roda. O Hidalgo falou que o futebol veloz. E eu tenho ouvido, Hidalgo e amigos, e senhores e senhoras, tenho ouvido que o Curitiba está contratando jogadores muito canchados, para não dizer idosos. Jogadores de idade avançada já. Será que isto é prejudicial? É bom para o Curitiba? Será que também não procuram diminuir
a qualidade do jogador em função da idade? O que vocês entendem? Será que o Curitiba está contratando realmente jogadores de idade? É uma tremenda besteira. Hoje prepara o que dão para o jogador hoje. É isso que eu propus no debate. Eu comentei, a opinião capitão, de cada um. quais foram os 2 principais jogadores, ou 2 dos 3 principais jogadores do Curitiba nessa Série B. Josué com 34 anos, zagueiro, o Maicon e o Jaci. O Jaci com 28, o Maicon com 37. Então isso aí é uma tremenda besteira. O Curitiba não está atrás do Veguete, que é artilheiro do Brasil com 38 anos. Mas eu acho que o Curitiba não fecha com o Veguete, porque não ele está fechando com um jogador do Fluminense. O Everaldo. Não. Não é? Um jogador chamado Lavega. O Lavega Joaquim Lavega. Já chegou. Tá em jogador Curitiba. que é da seleção uruguaia sub-20. Tá aí. É jogador sub-20. Sub-20 tem 19 anos. E é um jogador que veio pro Fluminense, mas não teve oportunidade. Mas sabe por quê? O Renato Gaúcho não usou, o Mano Menezes não usou, o Zubeldia, que passou de meia-noite e vira lobisomem. Que ele gostou do Rio de Janeiro, imagina, né? Garotão, 20 anos e tal. Então, que a intenção é que ele venha para Curitiba e mostre futebol de novo. Mas se ele andar lá, se você rapaz vir com essa ideia e passar lá nas praças Osório, ele não vai ter ninguém, porque não aparece ninguém, tá tudo na praia. Capitão, o Fabinho tem o Fabinho do Atlético Mineiro, 25 anos. 25 anos, certo? Eu acho que é uma boa contratação. O ano passado ficou parado quantos meses? 4 meses, que estourou o joelho, com 25 anos. O Josué estourou o joelho. O Maicon estourou o joelho. Quer dizer, esse negócio de idade é uma tremenda besteira você falar de idade. A idade... A idade não tem nada a ver com a qualidade com que o jogador pode apresentar. A idade hoje é profissionalismo. Exatamente. Você pega por exemplo, a idade é profissionalismo. Você conhece alguém que corre mais que o Hulk? Que tem mais força que o Hulk? Eu tava 40 anos? Tava na praia e tava vendo TV. Tá lá o Hulk fazendo no Rio de Janeiro, fazendo trabalho na praia, que era esse um trabalho profissional. Que se fazia. Profissional. Exato. Eu fazia isso. Concordo plenamente. Zé, eu fazia isso. Matou a pau, como diziam os antigos. Eu fazia uns isso. levanta halteres, outros alteram o piso. Aí é que tá. Aí é a diferença. Se você aproveita as suas férias e vai pra cachaça, né? Samba, cachaça e pagode. Isso não é profissional. Aí os técnicos do Fluminense criticavam que o Lavega não aguenta 40 minutos. Por que o Neymar tem dificuldades? Justamente porque ele não é o profissional que deveria ser. É o exemplo. Agora eu lembro agora, eu ia para Santos, todos 10 anos, né, como jogador, eu ia para Santos. Eu descia para pegar leite, pão, mas antes eu andava do canal, quer dizer, andava na corria canal, o 3x4, ia e voltava, fazia 2 quilômetros todo dia, e depois à tarde ia brincar. Você voltava não com essa condição física que é dado hoje ao jogador de futebol. Claro, por isso, Zé, eles estão já muito mais preparados, não diria a qualidade é outra coisa, muito mais preparados pelo condicionamento físico, por essa escola aí de preparadores sempre mostrando uma coisa de novidade. Então 32 hoje, 34, é moleque. Você vê o Fábio, o Fábio está com 45. Como é que você esperaria um goleiro, né? Aliás, e renovou até 2027. É isso aí. Aliás, eu quero fazer até o Carlos... Como é que era o nome daquele técnico? Carlos César, que era técnico da seleção de base da seleção brasileira, que foi quem levou o Fábio do União Bandeirantes para a seleção brasileira. Eu estava vendo uma entrevista dele e ele contando a história do Fábio. E aí, com muita... eu fiquei até emocionado, porque ele fala do Bolinha. Que o Bolinha foi que orientou ele sobre... Foi isso. O Bolinha é o treinador, não é? Não. O Bolinha Isaías Bolinha Bessa. Bolinha Bessa. Que é Bolinha Bessa. De Bandeirantes, ele levou até para o Vasco da Gama na época. Exatamente. O Bolinha levou Isaías até para o Rio de Janeiro. Então, o Isaías, quem indicou... Ele era de Bandeirantes. Indicou o Fábio para o Carlos César. Que o Bolinha era o diretor de juvenil, das categorias de base da federação. E quando o Carlos César veio ao Paraná, o Carlos César ficou com ele. E ele contando, e o próprio Carlos César contando.
e que daí havia um jogo entre Atlético e Bandeirantes e que o jogo não saiu por causa de chuva. Ficou para o dia seguinte, ele teve que transferir a passagem dele para o dia seguinte e foi assistir. E o Fábio fechou o gol naquele dia. Você sabe quem jogou no Toledo? O Foi o Zete. Mas o Zete foi Veio naquela menino. época. O Zete, claro. Naquela época dele. Não vamos longe. O Rogério Ceni. Não, o Rogério Zete foi jogou o na seleção juvenil. juvenil. Ele é O departamento. Nilo preparou o Campeonato Nilo. Brasileiro Ele é pelo Paraná. departamento. Nosso Nilo Neves, que como técnico orientou o Rogério Ceni. Então, capitão, é esse Mato Grosso, profissionalismo que a gente está falando aqui do Fábio, jogou até que idade, se preocupa, Rogério? né? Que ele se preocupa, que se preocupa com o seu corpo. Afinal de contas, o seu corpo é que vai lhe dar o seu retorno num jogo. É só deixar claro, eu não sou a favor de você ter 11 jogadores com 35. Tem que mesclar. Não, tem que mesclar. E, capitão, Veja, anos desde o seu passado, tempo. Foi fenômeno aquele Fernando, um volante, lembra do Fernando? Que jogou até 40 e poucos anos. Mas naquela época era diferente. O Fernando jogou 42, 43 anos. Então, hoje em dia, o Zé diante Roberto, dessa condição Zé de preparo Roberto, né? físico, Do Palmeiras. tudo, né? Agora, o que tem que ter, desde o seu tempo, capitão, é a mescla. Você ter 4, 5, 6 experientes e os garotos. Isso é básico. E não é de hoje. E os clubes no hoje? futebol, a depende mescla muito- sempre foi importante. E depende muito da forma como o treinador vai jogar Claro. e ocupar esses jogadores. Olha só, a coisa ficou moderno, bem moderno. Até velho para dizer que é moderno. Eu lembro, todos os times de futebol de anos atrás, não tinha esse departamento de musculação. Eu fui a Piracicaba o ano passado. Fisicultura, Eu cheguei lá, nutricionista. eu entrava. Não tinha nada disso. Não, eu entrei lá no. Agora tem podólogo. Entrei no Outro dia eu estádio. tava vendo tem de podólogo. tudo. No estádio Estavam lá, renovando o contrato Pra do unha podólogo. encravada? Não, estão Barão de Serra renovando Negra. o contrato E dele. saudades, o Barão de Serra Negra. Fui agora lá do quadro do livro e o time do 15 está agora a disputar a Série D. Ainda não jogou na Série A, não chegou na Série A. Quando eu fui lá, eu falei, mas eu até veio o técnico lá, bateu um papo comigo, alguns jogadores. Falei, vocês estão com tudo aqui. Porque quando eu estive aqui, não tinha nada disso. Não tinha levantar peso, não sei o quê, e Academia, piscina, né? academia. Então, Zé, a tua pergunta acho que nós estamos respondendo. Treinava cabeceio com a forca. Sabe quem era o nutricionista do Ferroviário? Me fala. Vocês conheceram Hamilton Zanon? Quem era Hamilton Zanon? O Mitoca. Mitoca. Como dono de restaurante, ele ia lá, chamava a cozinheira e ele dava orientação para a cozinheira. Você vai fazer a comida assim, assado, porque eles são atletas. Ele era o nutricionista. Hoje tem a nutricionista auxiliar da nutricionista. impressionante hoje. Almocei muito no Mitoca. Massagista 3-4, né? Hoje você Eu entra. almocei muito no Mitoca. Eu ali na, também. na Opa. Hoje você Westfalen. entra no clube. Eu almoçava quase todo dia no Mitoca com uma figura notável chamado Armando Reganeschi. Ele esse adorava o Mitoca e Esse ele foi morava num hotel ali perto do Mitoca e almoçava no Mitoca todo dia. Zé, vamos almoçar. Eu ia lá no Mitoca. O Hamilton Zanon foi um grande amigo meu. Deus o tenha. Renganeschi, meu Deus do céu. Outra figura chefe, notável, outro homem sensacional. O nosso lobo da comunicação, Romauro, tá me pedindo aqui, pá daqui, né, capitão? Claro. Você se inscreva no canal com esse dedo aqui, aperta o positivo, dá o like para nós. E principalmente, compartilhe com os amigos. Isso é muito importante. Gira e o YouTube mostra para mais pessoas o nosso programa. Capitão, falando no Curitiba estreia agora quarta-feira, quarta-feira, 20h30, no Couto Pereira contra o Foz do Iguaçu, pelo Campeonato Paranaense. Provavelmente nem todas as contratações, e nem vai acontecer, porque o Curitiba deve mesclar alguma coisa, alguns jogadores que terminaram o ano passado, outros que estão chegando, sub-20, jogadores que estão chegando, estão sendo preparados. Mas o Curitiba contratou, é bom só para a gente frisar, o Fernando Seabra, que é o treinador de 48 anos, jovem, uma carreira promissora. Acompanhei bem ele.
Acompanhei. Pedro Rocha foi a primeira contratação, atacante. O Pedro, nós já vimos jogar aqui, lembra? Sim, no Atlético, lembra? Jogou pelo Atlético. Mas no Ceará foi muito veio, bem, né? veio Não, em Belém. No Remo. No Remo. Tanto é que foi artilheiro da Série B. Remo. Pedro Rocha está com 31 anos. O William Oliveira, jogador volante que fez o campeonato pelo Vitória. É mais marcador e tal. É aquele jogador que serve... Eu gostei do Fernando Sobral. Acho que Fernando jogador Sobral, completo. Que jogou no Ceará, mas que o passe era do Cuiabá, né? Jogador também de 31 anos. Então, essa é a faixa que o Curitiba está pegando. Jogadores de 31. O Breno Lopes, 29, né? O Tinga, um lateral que jogou no Fortaleza. Experiente. Ano passado não jogou tanto, mas Ele é um tá jogador experiente. É do lado lateral direito. de É, do lado 32 direito. anos, E o Mas teve Gustavo. um bom momento. E tem o 23. Gustavo, um jogador de 22, 23 anos, 23. que também veio do Dubai, né, dos Emirados Árabes. É um jogador que tem meio de campo. Eu acho que esse Tinga... Jogou já no Ele tem alto, ele é alto, forte. Moreno. Ele ia estar ali para um 3-5-2. Ele não é lateral de voar. Não. Bola parada. Ele é um tal. construtor. Ele é aqui construtor. 3-5-2. E o Lucedo, Lucedo, não Lucero não vem. Não veio. Então ele está em negociação com o Lavega, que é esse jogador do Fluminense, está bem adiantada. Ele chegou em Curitiba hoje. Parece que era hoje, veio para acertar. Eu recebi a mensagem da comunicação do Curitiba, ele já está em Curitiba para assinar contrato, o Lavega vem por empréstimo com passe fixado. E ótimo. Agora o valor deve ser alto, né, porque é um jovem... Tem o Paulinho, um lateral esquerdo, que é do Midtjylland, da Dinamarca. Da Dinamarca, jogador de 31 anos, há muito tempo está fora do Brasil, e agora está no final de contrato, termina no meio do ano, e ele quer voltar para o Brasil. Então, há uma grande possibilidade, se não Falavam também do Tiquinho. Não, o Tiquinho esquece. foi mal no tem Santos, né? o Fabinho, Olha, o Tiquinho já está fora a de informação condição. que eu Fora de tive, condição. capitão, que o Curitiba 1,5 milhão ganha por mês. O Curitiba ligou para o Santos para tentar conversar. Quando falaram para eles que o salário do Tiquinho é 1,5 milhão, não joga 1,5 milhão, não joga isso. que o Botafogo paga metade e o Santos metade, o Curitiba teria que pagar 750 mil. Então fica 1/3 para cada um, se fosse nessas condições. Agora, esqueça. O jogador não investe. Fabinho. Não, espera um pouquinho. O jogador não investe, né? Não. Tem o Fabinho, esse jogador que você falou, do América Mineiro. E tem o Lucas Esteves, que é um lateral esquerdo também, claro, vai depender se o Paulinho não vier. É um jogador do Grêmio, atuou ano passado pelo Grêmio, um jogador também de 25 anos, que seria uma excelente contratação. Agora, Eduardo, o William Oliveira, Eduardo. O Bion diz que não gosta do William Oliveira. Não, eu acho que é um jogador marcador experiente, marcador. Marcador. E o Curitiba vai precisar muito de marcação, de pegada firme, forte. Porque o Curitiba vai ser um time participante. Não imaginem o Curitiba brigando pelas primeiras posições. Então pode. vai precisar jogadores do estilo desse William Oliveira. Eu acho que ele vai ser muito importante em termos de composição de elenco, do próprio time, sabe, o William Oliveira. Agora esse Eduardo, vamos lembrar que esse Eduardo é aquele do esporte, que surgiu... Gustavo, desculpa, Eduardo é você. Eu não estou jogando mais. Não, por enquanto. Daqui a pouco você volta. O Gustavo é aquele do esporte que foi vendido com 19 anos lá para os Emirados Árabes. Não lembro. Era muito bom jogador. Para a gente dar... Foi bom esse papo já esclarecedor. Já no próximo programa nós já vamos ter a participação do Curitiba, do Atlético. Mais coisas nós vamos alimentando aqui para os senhores. Só falta um pouquinho, vamos falar do Paraná, Zé. Resolvido o problema, o assunto. Agora nós estamos na expectativa, porque é Paulo Weber é o diretor maior, é o CO lá? Sim. É o Paulo Weber, esse o nome? Weber, acho que é Paulo Weber. E está certo o Tcheco. Tcheco é o treinador. Eu não sei se já iniciaram os trabalhos. Série B começa quando? Começa em fevereiro. Dá para trazer um dia desse, ligar para o Tcheco aí, que é gente da casa, para ver que ele... Já alguns jogadores relacionados
já jogadores contactados. Essa semana devem surgir novidades. E O Paraná começa a se organizar, já esse CO está treinando. Né? Convidar, pelo menos, porque aqui é a porta Ele aberta. tem participado aqui, né? de várias entrevistas, tem pelas redes vem sociais, aqui, né? feito contato. Vai ter visibilidade. Ele tem falado bem para a torcida paranista, sabe? Acho que foi um grande negócio que o Paraná fez, capitão. O Paraná deve manter a Vila Olímpica como CT. Né? Centro de treinamento é a Como Vila Olímpica. centro de treinamento vai ser a Vila Olímpica. Tem o gramado lá é original. Não Deve estar sendo trabalhado tudo tem isso que agora. ser, né? Né? Para treinar, né? E a Vila melhorar. Capanema reformada Vila total, Capanema tá linda. para jogo, né? E à medida que... Aliás, qual é o time que vai jogar na Vila Capanema? Não. o O Andraus vai para o Atlético. Não, o Andraus, o Andraus São acertou. Joséense deve fazer Na Vila diz que Capanema. 2 jogos na Vila Capanema. 2 jogos. Falando no São Joséense, Que eles estão reformando o gramado lá É o dele. Marlos que é o presidente? Marlos lá? é o Marlos é o presidente. comandante. Garoto lá. Marlos. O Ageu é o técnico. O Ageu é o treinador. Já batemos um papo, né, com ele dias Sim. atrás. Tá bem animado o Ageu, né? O Ageu tá, capitão, é aí que tá. Não, já fez uma boa campanha no passado, o São Joséense. Levou. Ele teve no Cruzeiro o jogo. Você tem que entender que são, embora hoje é quase uma SAF, né? Porque é um trabalho de base que está sendo feito com o Marlos, mas é principalmente um trabalho de longo prazo. E o Ageu já no ano passado já conquistou lá. um bom resultado. E a permanência na elite do futebol paranaense já é. E esse ano vai buscar. Eu acho que melhores condições. a ideia desses São Joanenses, né? São Joséense. O Marlos jogou na Rússia. Assumiu na sequência. São Joséense estava atrapalhado, confuso, poderia até cair. O Ageu foi solicitado, o Ageu recuperou, reabilitou e o São Joséense se manteve na elite. O Marlos jogou na Rússia ou na Ucrânia? Na Ucrânia. Na Ucrânia. Ele pode, o Marlos também fazer jogador, ele teve vida lá de muito tempo lá, pode ter negociações abertas também, né? Mas ele é do mercado da bola. Garoto, ele hoje é um investidor, garoto um empresário, bom. investidor de futebol. Eu convivi com esse rapaz lá, com esse cara, ele era garoto, né? O estilo Alex, Canhotinho, só que ele tinha uma coisa diferente, ele era habilidoso. mais veloz que o Alex. O Alex, o domínio era fantástico, mas ele era mais veloz, Mais dinâmico. mais perna esquerda. Foi da escola do Curitiba, Sim. e veio onde surgiu, né? Tudo bem, fechamos? Fechamos, capitão. Beleza. Fechamos. Um abraço, até outra. Até outra? Tchau, até a Um próxima. abraço, obrigado, Romauro. Tchau, tchau. Mestre Esporte Clube chegou à frente.